Sim, pessoal. Voltando. Eu tinha até esquecido mesmo. Eu ia falar para vocês que ia começar a gravar e acabei esquecendo. Sim, voltando. Então, o impulso que eu dou para a bolinha de papel é pequeno. O tempo que a força que eu fiz com a minha mão na bolinha foi pequeno o suficiente para eu não conseguir sair da nossa atmosfera. Só que quando eu tenho uma força atuando por muito mais tempo, eu tenho um impulso maior e assim as coisas conseguem sair da nossa atmosfera. Como no caso de satélites, foguetes, tá? A gente dá um impulso, ou seja, a força está atuando por muito mais tempo até ele sair da nossa atmosfera. Então, primeiramente, ficou claro essa parte de tempo de atuação da força? Ficou claro para vocês? Sim, professor. Beleza. Então, ó, um impulso, tá? Toda vez que eu tiver a relação de uma força atuando num corpo, se eu souber o tempo que ele levou para atuar nesse corpo, eu tenho um impulso, tá? Então, isso pode acontecer para qualquer coisa, certo? Por exemplo, aqui uma raquete, tá? A bola batendo na raquete. Esse tempo mínimo que a bolinha atuou tocando na raquete e tem um impulso nessa bolinha. A raquete deu um impulso na bolinha, certo? Aí esse impulso vai depender do tempo e da força que atuou. Vocês acham que quanto maior o tempo de atuação, menor é o impulso ou maior é o impulso? Eu tenho um tempo lá, eu tenho um tempo muito grande. Esse impulso vai ser maior ou menor? Maior, eu acho. Maior. Então, é um fator de multiplicação, certo? Depende da força e do tempo. E é um fator de multiplicação, é uma relação direta. Quando eu aumento um, eu aumento o outro, certo? Então, sempre na física a gente pensa dessa maneira. Se a relação é de uma grandeza direta ou de uma relação inversa. Se aumenta ou diminui conforme o outro aumenta ou diminui. Então, essa é muito fácil, tá? Uma multiplicação simples. Beleza? Então, isso é chamado de impulso de uma força, tá? E também a gente vai relacionar isso com a quantidade de movimento. Saber o que é a quantidade de movimento, porque a lei de Newton deriva disso, tá? Para quem for fazer exatas aí no ensino superior, alguém pretende fazer alguma área de exatas que está aqui na aula? Ninguém? Enfim, alguém deve fazer dessa turma, não é possível, tá? Para quem for fazer exatas, vai entender muito mais a fundo essa relação de quantidade de movimento e lei de Newton, tá? No ensino médio a gente dá uma separada, para ficar um pouco mais simples. Beleza? Então vamos lá começar a tratar das coisas matematicamente. Bem, impulso vai ser representado pela letra I, tá? Com a setinha em cima, significa que o impulso ele é uma grandeza vetorial. Todo mundo lembra disso, né? Tá? Então, vai ser a força, que nesse caso pode ser constante, né? A gente às vezes admite que é constante, ou acha a média, tá? Isso a gente vai ver. É a força vezes o tempo de atuação dessa força. Alguma dúvida sobre a fórmula? Não. Tranquilo? Impulso é força vezes o tempo. Então, se eu tenho impulso e a força, eu acho o tempo. Se eu tenho tempo e impulso, eu acho a força. E assim sucessivamente. Beleza? É uma equação com 3 variáveis. Se eu tiver duas, eu acho a terceira. Não importa qual seja, certo? Como o impulso ele é um vetor, eu tenho que analisar a direção e o sentido, certo? Aqui é como eu calculo o valor. Qual a direção e o sentido do impulso? Muito fácil. É o mesmo da força que está atuando. Beleza? Então, se a força nesse caso aqui estaria na horizontal para a direita, o impulso estaria do mesmo jeito. Beleza? Alguma dúvida sobre a análise de valor e de vetor? Não. Beleza. Então, ó, força é medida em que? Vocês lembram? A medida de força é o quê? Newton. Repete. Isso, Newton. Não, isso é a fórmula. A medida é em Newton. Tá? Então, a força é em Newton. O tempo, normalmente a gente está tratando de tempos pequenos em relação à atuação da força. Então, esse tempo pequeno, a gente usa a unidade de medida dos segundos, tá? Então, o impulso, ele não tem um nome só específico, tá? De uma pessoa para medida. É a razão aqui de multiplicação que eu tenho de Newton
vezes segundo. Força vezes tempo. Então, o impulso é medido em newton vezes segundo, tá? Então, eu tenho um impulso de 5 newtons vezes segundo. Tranquilo? Ou segundos, né? Depende do valor. Pode ser singular ou plural. Beleza? Tranquila medida, tudo, como que se calcula? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Tá? Então, isso é muito importante, porque conforme eu vou alongando o tempo, tá? Eu tenho um impulso maior, tá? Então, em algumas situações, a gente, por exemplo, para amortecer as coisas, tá? A gente usa fatores que aumentem, tá? A atuação da força quando eu quero amortecer. Porque para eu parar um corpo ou quebrar um corpo, dependendo da situação, por exemplo, quebrar um copo de vidro, quando ele cai no chão, tá? Ele tem uma certa quantidade de impulso, tá? Ele precisa de uma certa força para poder ser quebrado. Mas um copo caindo, tá? Da mesma altura, ele tem um certo impulso. Se eu aumentar o tempo que essa força vai atuar no momento que ele bate no chão, eu consigo diminuir a força, tá? Se eu aumento o tempo, eu diminuo a força. Aí eu mantenho o impulso lá. É por isso que quando um copo cai no chão, ele quebra. Quando ele cai em alguns tapetes, ele não quebra, porque o tempo de atuação é maior. Aí ele diminui a força que está atuando no copo. Aí por isso que o copo não quebra quando cai em algum tapete. Ficou um pouco claro? Ficou muito claro isso aí ou tá confuso? Pode falar. Entendi não, professor. Não entendeu? Beleza. Eu estou falando que o impulso é força vezes o tempo, certo? Então eu coloquei na situação de um copo caindo. Copo caindo, ele bate no chão, ele quebra, certo? Porque a força atuou num tempo lá, quando ele bateu no chão, e quebrou ele. Então, se a força atuou num tempo, ele tem um impulso. Tranquilo? Sim, professor. Primeira parte, ok. Então, aí o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou derrubando esse mesmo copo no chão normal e no chão com um tapete, tá? Quando ele bate no chão normal, esse copo quebra, certo? Quando ele bate no tapete, ele pode não quebrar. Às vezes não quebra. Por que isso acontece quando o copo cai no tapete e não quebra? Porque, ó, se é o mesmo copo caindo do mesmo jeito, então ele tem o mesmo impulso, certo? Isso aí tá ok para todo mundo? Sim. Ó. Só que quando ele bate no chão, ele leva um tempo com a força atuando, certo? Bateu, levou um tempo para a força atuar. Quando ele bate no tapete, ele leva mais tempo de atuação. Porque o tapete é um pouco mais grosso, né? Ele tem um tempo maior de atuação. O copo batendo no tapete, ele amortece, porque o tempo é maior da força agir. Então, se eu tenho um tempo maior e o impulso é o mesmo, a força diminui. Por isso que o copo não quebra no tapete. Melhorou agora? Agora sim, professor. Porque o impulso é o mesmo. Sim. Se eu aumento um, eu diminuo o outro, né? Aqui. Beleza? Prosseguindo. Então, impulso é força vezes o tempo, tá? E eu posso colocar isso num gráfico também, tá? Então, aqui, quando a força não variava, quando a força mudar agora, eu posso relacionar ela com o gráfico, tá? Então, nem sempre a gente está fazendo a mesma força conforme o tempo vai passando. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, analisando graficamente isso, tá? Força pelo tempo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O gráfico de força pelo tempo, tô vendo aqui. Conforme o tempo vai passando, eu tenho a relação de como a força está atuando nesse corpo, certo? Então, ó, essa força, ela muda com o tempo, tá? Ela vai aumentando, depois vai diminuindo, certo? Então, isso aqui é uma força variável. Como é que eu acho o impulso, então, professor, se essa força muda? Como é que eu vou substituir o valor de força aqui? É simples. Se eu tenho uma força que muda com o tempo, tá? O impulso vai ser a área do gráfico. Beleza? Então aqui, ó, impulso I. Se todo mundo sabe o que é esse igual com N em cima. Na matemática, você sabe o que significa isso aqui? Isso é numericamente igual, tá, pessoal? Então, o impulso é numericamente igual à área do gráfico, tá? A área sobre o gráfico aqui, certo?
É óbvio que a gente não consegue calcular a área disso aqui, tá? Porque isso aqui não é uma figura conhecida, tem que usar outras técnicas matemáticas. Mas eu consigo calcular algumas figuras específicas, tá? Tranquilo? Retângulos, triângulos, trapézios, eu consigo calcular a área do gráfico. Vocês sabem calcular essas áreas aí, dessas figuras? Sim, professor. Beleza. Tá? Então, ó, eu posso usar uma tática matemática para resolver essas situações, tá? É o que a gente vai chamar de força média, tá? Então, essa área aqui, com essa força mudando nesse tempo, dá um impulso, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa área em uma área conhecida. Aí eu vou admitir que a força utilizada foi uma força média. É como se... Aquele lance da velocidade média, né? A gente sabe que a velocidade foi mudando, mas a gente adota como se ela fosse constante em todo o trecho, porque é uma média de todos os valores, certo? A mesma coisa a gente vai fazer para a força, tá? Então o que é que eu fiz? Essa mesma área aqui eu distribuí para uma força média. Entenderam? Aí quando eu tenho esse gráfico aqui bonitinho, volta a ser lá a força vezes o tempo, porque a força agora eu substituí por uma força média. Tranquilo? Ok para todo mundo? Entenderam esse Sim, lance do professor. gráfico da área? Beleza. Então vamos prosseguir. Tá? Agora a gente vai entender um pouco a quantidade de movimento. Alguma dúvida no impulso sobre como calcular o que é ou qualquer outra coisa? Não, professor. Beleza. Então, ó, quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, tá? Representado pela letra Q, beleza? Q maiúsculo. Que é simplesmente o seguinte: se um corpo se movimenta, ele tem a quantidade de movimento, certo? Então, vamos pensar nas relações para isso. Se eu estou falando de movimento, o que é que esse corpo tem de grandeza física? Movimento relembra qual a primeira grandeza física aí a vocês? Pessoal? Movimento. O corpo está se movimentando. Qual a primeira grandeza física que a gente relaciona com o movimento? Força? Não, tem uma mais fundamental. Força é o que causa o movimento. Mas está se movimentando. Esse corpo tem uma velocidade, certo? Movimento remete à velocidade. Tranquilo? Sim. Então, se o corpo está em movimento, tem velocidade. E se é um corpo, todo corpo ele tem massa. Tranquilo? Ficou claro até aí para todo mundo? E é muito fácil. A quantidade de movimento, tá, é dada através da massa vezes a velocidade. Professor, isso não é a lei de Newton? Não. A lei de Newton é massa vezes aceleração. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ficou claro? Todo mundo ok, né? Lembrando que a gente está analisando através de grandezas vetoriais. Então, a quantidade de movimento é um vetor, a velocidade também é um vetor, em direção, sentido, tá? E como é que vai ser o vetor quantidade de movimento? Muito simples. É a mesma direção da velocidade, beleza? Mesma direção e sentido da velocidade, é a quantidade de movimento, tá? Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Não, Então, professor. tá? Então vamos lá. Unidade de medida. A massa, a gente normalmente usa qual unidade de medida quando a gente foi trabalhando com a massa? É medida em que a massa? Quilo. Quilograma, tá? Lembre. O quilo é 1000. Quilo é 1000 qualquer coisa. Quilograma, sei que são 1000 gramas, tá? Então, quilograma. E a velocidade é medida em que normalmente? A fundamental no SI.
Velocidade é medida em quê? Vocês lembram? Metros por segundo? Isso, metros por segundo, tá? Então, a quantidade de movimento é medida em quilograma vezes metro por segundo. Que nem o impulso lá, né? O impulso aqui era newton vezes segundo. Aqui tem o quilograma vezes metro por segundo. É a multiplicação dos dois fatores, beleza? Tranquilo, tranquilo? Sim, sim. Beleza. Então, ó, vamos falar agora do teorema do impulso. Porque, ó, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? O impulso é a força vezes o tempo. E uma força atuando no corpo, tá? Você lembra o que acontece quando a força atua no corpo? O que é que ela muda? E aí, pessoal? Uma força atuando no corpo, o que é que ela muda nesse corpo? Galerinha? Repete aí. Uma força atuando no corpo. Quando a força atua no corpo, o que é que ela muda nesse corpo? Ela se movimenta? Isso, mas o movimento está relacionado à velocidade, né? Então ela muda a sua velocidade. Então, quando muda a velocidade, ela tem uma aceleração, lembra disso? Desculpa. Sim. Então, se ela muda a velocidade, ela altera a quantidade de movimento. Ficou claro? Entenderam essa parte? O Sim, impulso é sim. quanto tempo a força está atuando. Se a força atua, ela está mudando o estado de movimento, que muda a velocidade. Se ele muda a velocidade, ele muda a quantidade de movimento. Então, eu vou ter quantidade de movimento em uma situação inicial, depois a quantidade de movimento em uma situação final. Beleza? Então, vamos entender essa relação aqui matematicamente, tá? Então, ele está dando um exemplo aqui, ó, de uma caixa, certo? Ela tem uma velocidade inicial, tá? Tá com um movimento retilíneo uniforme essa caixa. Tranquilo. Depois vem uma força atuar nessa caixa. Então, se essa caixinha estava com a velocidade inicial, atuando a força, ela aumenta a sua velocidade. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo para todos? Beleza. Então, o tempo que a pessoa passou atuando a força aqui na caixa vai determinar o impulso. Ou seja, quanto mais tempo, mais eu altero a velocidade dessa caixa. Quanto menos tempo, menos eu altero a velocidade dessa caixa. Isso aí foi o impulso que ele deu na caixa. Tranquilo? Na teoria, analisando as coisas que estão acontecendo, beleza, vamos colocar na forma matemática e entender realmente o que está acontecendo de fato para chegar ao teorema do impulso, certo? Olha que legal, olha que bonitinho. Então vamos lá. A gente sabe que a força é massa vezes aceleração, certo? Todo mundo aqui já viu essa e lembra dessa, né? Foi até a nossa última prova isso, tá? Mas vocês lembram o que é aceleração? É a variação da velocidade, certo? Então é a velocidade final menos a velocidade inicial. Dividida pela variação de tempo. Beleza. Então eu só fiz abrir aqui a aceleração e coloquei dessa maneira. Porque eu sei a velocidade final e sei a velocidade inicial, certo? Olha que jogadinha legal a gente pode fazer na matemática. O tempo não está aqui dividindo, ele passa para o outro lado o quê? Foi até erro de digitação aqui, tá? O tempo sumiu daqui e sumiu para os dois lados, não pode, né? O tempo que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, se vocês estiverem no módulo, tem que ter um tempo aqui multiplicando, tá? Aqui não tem, foi erro de digitação, tá? Do módulo. Então, ó, o tempo que está dividindo passa multiplicando. E quem é a força vezes o tempo? Quem lembra? Força vezes o tempo dá o quê? Impulso? Um impulso. Então, ó, eu jogo o tempo para cá, isso aqui vira um impulso. E quem é a massa vezes velocidade? E aí, quem é a massa vezes velocidade?
Movimento. A quantidade de movimento. Então, ó, eu relacionei da lei de Newton o impulso e a quantidade de movimento. Tá? Porque M vezes V final menos V inicial é M vezes V final menos M vezes V inicial, certo? Velocidade aqui, final e inicial. Então, olha que legal. Sabendo que a força vezes o tempo é um impulso e que M vezes V é a quantidade de movimento, eu sei que... Parece que tem alguém pedindo para entrar na aula. Tem. Bom dia, João. Bom dia, Samila. Vamos lá. Então, eu posso relacionar o impulso com a quantidade de movimento. E aí, a gente chega ao teorema do impulso, tá? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Ficou claro isso para vocês? Sejam honestos. Pessoal? Estão me ouvindo? Ficou claro essa Sim, parte? professor. Ficou. O impulso é a variação da quantidade de movimento. E variação, lembre, é o final menos inicial. Beleza? Então, se eu alterar o estado de movimento do corpo, eu posso calcular o impulso, certo? É só saber a velocidade dele, porque a massa não muda, né? Se eu tenho um corpo de 10 kg, se eu empurrar ele, a massa dele não vai aumentar nem diminuir. A não ser que eu quebre ele, né? Mas aí são situações mais específicas. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? O pessoal que chegou agora, vocês vão ter que tentar entender um pouco o que a gente está tratando, tá? A gente está falando do impulso e da quantidade de movimento. O impulso, tá? É representado pela letra I. Ele é igual a quanto tempo a força atuou no corpo, ou seja, força vezes o tempo, certo? Isso quer dizer impulso. Quanto tempo a força atuou naquele corpo. Então, é força vezes tempo. E a gente está relacionando com a quantidade de movimento do corpo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? A gente só relacionou um com o outro agora. Beleza? Então, eu acho que dá para a gente encerrar até onde eu quero aqui, depois pegar só questões. Esse módulo ele é mais curtinho que o normal. Ele só tem um capítulo, se eu não me engano. Tá? Isso aqui serve para qualquer situação, tá, pessoal? Como é um vetor, a gente pode analisar isso aqui em vários ângulos, tá? Lembra aquele lance perpendicular, 60 graus, 35, 30 graus, 45 graus, tá? Lembra que são grandezas vetoriais. Tranquilo? E uma coisa interessante, a gente viu a quantidade de movimento, viu o impulso, viu a relação de um com o outro, e o mais interessante disso é que a quantidade de movimento ela se conserva, tá? A gente vai entender agora o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que quer dizer, tá? O que eu quero dizer quando uma coisa se conserva? Vocês lembram disso? Uma coisa que se conserva significa o quê? É constante. Ela é constante, ou seja, numa situação posterior, a quantidade de movimento ela sempre se conserva. Beleza? Sempre vai dar o mesmo resultado. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso não quer dizer que as coisas podem se alterar, tá? As velocidades podem ser alteradas aqui no meu sistema. Só que no final a quantidade de movimento dá a mesma. Ficou claro isso para vocês? Tá, pessoal? Então vamos lá. Sim, professor. Esse slide está com um pouquinho de erro de digitação, tá? Primeiro lá foi o tempo e agora aqui foi a figura, tá? Enfim, eu vou explicar para vocês para que dê para entender. Então imagine o seguinte: agora eu vou ter um sistema de corpos, tá? Antes eu calculava só com o corpo, mas agora eu posso ter mais corpos. Mas o que é que eu sei dessa afirmação é que a quantidade de movimento se conserva, certo? Óbvio que a gente não pode ter nenhuma força atrapalhando isso. A gente vai analisar as forças que estão atuando só naquele sistema, tá? Então a gente diz que não pode ter nenhuma força externa. Então a força que fez essas bolinhas aqui se movimentar
beleza, a quantidade de movimento se conserva. Só que se eu relacionar com outra força que não tem a ver com isso, uma força externa, como o atrito, a resistência com o ar, aí ela não se conserva, tá? Porque é dissipado para outras coisas. Ficou claro isso? Então a gente vai analisar as forças que estão agindo só nesse sistema, nesse movimento, tá? As forças internas. A gente vai excluir as forças externas. Tranquilo? Então, olha o que está acontecendo aqui, tá? Está completamente troncho aqui ó, a direção dos vetores, né? Mas tudo bem, tá? Imagina o seguinte, não tem como essa bolinha bater assim, uma na outra, se eles estiverem com essa situação, né? Vamos lá. Acho que dá para entender. Seguinte, a bolinha de trás aqui. Vocês estão vendo que estão com a velocidade maior que a bolinha da frente? Consegue enxergar isso? Pessoal? A bolinha de trás tem uma velocidade maior que a bolinha da frente, certo? Sim, professor. Pronto. Então significa que em um momento, tá? Elas vão se encontrar. Ficou claro isso? Se a bolinha de trás está mais rápida que a da frente, uma hora ela vai bater, certo? Beleza. Então aqui, antes da colisão, certo? Quando a bolinha de trás chega na bolinha da frente, eu tenho um impacto delas, certo? Então está atuando uma força, certo? A força que B faz em A e a força que A faz em B. Ficou claro isso para vocês? Sim, professor. Beleza. Então, nesse momento, é o que acontece o impulso, certo? Tem uma força atuando durante o tempo. Nessa colisão, nessa batida, eu tenho um impulso. Beleza. Olha o que vai acontecer. A quantidade de movimento se conserva, certo? Então, olha o que vai acontecer. Quando eles se chocam aqui, tá? Ambos saem com a mesma velocidade. Isso admitindo que eles têm a mesma massa, lógico, né? Então, ele está dizendo que são as mesmas bolinhas aqui, tá? Feito do mesmo jeito, mesma massa. Quando essa aqui está com a velocidade maior, bate nessa com a velocidade menor, essa aqui aumenta a sua velocidade e essa aqui diminui a sua velocidade. E as duas saem com o mesmo valor de velocidade. Ficou claro isso para vocês? Sim. Por que isso acontece? Porque a quantidade de movimento se conserva. Como as massas aqui são as mesmas, a velocidade tem que ser mantida também, tá? De um jeito que a quantidade de movimento inicial seja igual à quantidade de movimento final. Então aqui a maiorzinha, quando bateu, perdeu velocidade, com a maiorzinha que eu estou falando de velocidade, tá? Porque a esfera é a mesma. E a velocidade menorzinha aumentou a velocidade, de um modo que as duas saíram com a mesma velocidade. Óbvio que isso foi para massas iguais. Na realidade, quando tem massas diferentes, a gente sabe que a reação vai ser diferente, tá? Tranquilo? Então, as forças aqui que foram internas, a força de atuação entre as bolinhas aqui, tá? Causam, tá? Mudança na quantidade de movimento de cada uma das bolinhas. Tranquilo? Só que no final, a quantidade de movimento que eu tenho aqui no começo é igual à quantidade de movimento que eu tenho aqui no final. E quando digo quantidade de movimento, é de todos os corpos, tá? É a quantidade de movimento do A mais o do B, nessa situação. E no final vai ter que ser igual a do A mais a do B aqui, na situação final. Tranquilo? Alguma dúvida? Pode falar. Tudo certo. Entendendo mesmo, né? Beleza. Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente vai relacionar isso através de uma relação matemática. Muito fácil. Tá? A quantidade de movimento de um sistema de partículas isolado de forças externas é constante. O que é isso? Eu tenho vários corpos lá e eu só vou admitir que as forças que estão atuando estão entre os corpos. Nenhuma força de fora vai atrapalhar isso, certo? Porque se vier uma força de fora atrapalhar, eu tenho cálculos mais detalhosos, tá? Então, eu não consigo calcular isso no ensino médio, tá? Tem que ser no ensino superior, beleza? É uma conta bem mais complicada
gente tem que saber integral e derivada, tá? Então, como é que a gente faz isso? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Olha que legal. Moleza, né não? Mas lembrando, eu tenho que analisar tudo que está acontecendo antes e analisar tudo que está acontecendo depois. Cada corpo, cada velocidade. Ficou claro? Alguma dúvida? Jovens? Não, professor. Beleza. Não. Então, pronto. A gente encerrar o módulo com choques mecânicos, tá? Mas eu acho que vai ficar muita informação. Vamos pegar algumas questões. Aí, se terminar as questões e tiver tempo, a gente começa a falar sobre os choques. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui as questões com vocês. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem. Depois eu resolvo com vocês, tá? Tentem fazer mesmo, pessoal, porque, como eu falei, vocês vão praticando aí a ideia da questão, né? Quando se deparar com uma situação qualquer, você consegue fazer. Tá aparecendo aí para vocês? Esse exercício é da página 5, para quem tem um módulo, tá? Peraí. Dá para enxergar assim? Dá, professor. Pronto. Então ele fala o seguinte, ó. Uma bola de peso 5 newtons cai de uma altura e atinge o solo após 2 segundos. Dê as características do impulso do peso da bola durante sua queda. Então, característica é o seguinte. Ele quer saber a direção, o sentido e o valor, tá? Então, calculem aí, veja como é que está agindo esse impulso. Respondo já eu pergunto para vocês, tá? E respondo juntamente com vocês. 3 minutinhos aí, 4 para vocês fazerem, tá? Bom dia, Davi. Só diminuiu, não foi? Peraí. Beleza. E alguém tá conseguindo? Galera, alguém tá tentando aí de verdade? Bem, se ninguém tá tentando, eu vou resolver com vocês, tá? Mas como eu falei, tentem fazer para ir praticando, certo? Deixa eu botar aqui no Paint. Então vamos aqui, pessoal. Vou responder essa junto com vocês, tá? Seguinte. Ele pede para dar a característica do impulso desse sistema aqui, certo? Uma bolinha de 5 newtons, levando 2 segundos para cair, certo?
Então vamos lá, resolver isso. Página 5. Beleza, vamos lá. Então eu sei que o peso da bolinha é igual a 5 newtons. E o tempo que ela leva para cair é 2 segundos, certo? Beleza. Primeira coisa, ele quer saber a característica, certo? Ele quer saber a direção e o sentido. Vamos lá. Essa bolinha aqui caindo, pessoal, o impulso vai estar com qual direção e qual sentido? Vamos lá, me ajudem aí. Tentem fazer. E aí? Essa bolinha caindo, qual vai ser a direção e o sentido do impulso? Vertical para baixo. Isso, tá? O impulso tem o mesmo sentido da força, nesse caso a força vertical para baixo, tá? Então, para baixo. E qual é o valor? Impulso é o quê? Quem lembra a fórmula do impulso? Impulso, tá? Não é empuxo, não. Empuxo é outra história. Pessoal, fórmula do impulso, vamos lá. Essa é fácil. Força por tempo. Força vezes o tempo. Beleza? A força é a força peso, tá? Então é só jogar aqui. O impulso vai ser igual a 5 vezes 2. Muito fácil, né? Nesse caso, o impulso vai ser igual a 10. 10 o quê? Quem lembra a medida? Newtons vezes tempo. Beleza. Newton vezes segundo, beleza? Ah, errei. Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Nessa primeira? Tente fazer a próxima agora. A próxima envolve gráfico, tá? Tente fazer a segunda, tá? Uns 3 minutinhos para vocês. Realmente tentem. Ah, só a letra B. Eu acho que eu não comentei sobre a força média. Eu comentei, acho que comentei. Como calcula? Falei do gráfico, não foi falando da força média. A média da força é muito simples, tá, pessoal? É só a menor força mais a maior força dividido por 2. Essa é a média, tá? Que a gente tira. Mais o outro dividido pela quantidade, né? Se caso tenha duas forças, eu divido por 2. Então, pense aí direitinho o que está acontecendo nesse gráfico e calcule a letra A e a letra B, tá? Como é que eu calculo o impulso de um gráfico? O impulso no gráfico, como é que eu calculo esse valor? Quem lembra? É a área. Isso. Essa área aí você sabe fazer, né? Todo mundo conhece essa figura. Sim, sim.
Dá 4 na. Isso. E aí, estão conseguindo ver? Vamos lá, né? Cadê? Bem, pessoal. Primeiro vamos tentar analisar o que está acontecendo aqui, tá? Olha que coisa interessante. Quando ele está falando para retomar aqui, retoma o exercício anterior. O gráfico a seguir representa a intensidade F da força normal que o solo aplica na bola durante a colisão, cuja duração é 0,1 segundos. Então, ó, quando a bolinha está descendo e bate no chão, olha o que está acontecendo com a força que o chão faz na bolinha, que é a força normal. Ela leva esse tempo aqui para atuar na bolinha no movimento todo enquanto ela está tocando no chão. Como assim? Conforme a bolinha vai tocando no chão, ela bate e volta, né? Então, nesse tempo de interação da bolinha com o chão, o máximo da força é 80. Tá? Então, ela leva 0,05 segundos, que é a metade de 0,1, né? 0,05 segundos para atingir o valor máximo, que é 80. Depois, quando a bolinha está subindo, ela vai diminuindo. Tá? Ela bate e volta. Quando ela vai subindo, voltando, a força vai diminuindo de novo. Entenderam o que significa esse gráfico agora? Tá? Aí nesse gráfico ele desculpem, nesse gráfico ele pede a intensidade do impulso da força normal, tá? Porque essa força levou esse tempo, e a intensidade da força normal média. Então vamos lá. O impulso, como a gente viu, vou apagar mesmo. Impulso é a área sobre o gráfico, certo? Nesse caso, o impulso vai ser quem? Base vezes a altura sobre 2, não é isso? Sim, é isso aí. Todo mundo conseguiu enxergar isso, né? A área desse triângulo aqui, base vezes a altura sobre 2. Então, quem é a base? Vamos lá. A base é 0,1. A altura é 80. Tá? Vamos lá. Vezes 80 sobre 2. Isso aqui vai ficar 0,1 vezes 80 dá 8. 8 dividido por 2. 4. Impulso é medido em Newton vezes segundo. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Só ajeitar aqui, né? Que é a questão
5, questão 2, beleza? Tranquilo? Isso aqui é a letra A, né? O impulso é a área sobre o gráfico, beleza? Aí a letra B, ele pede a intensidade da força normal média. Vamos lá. Como é que eu faço isso? A força normal média, como eu falei, é a maior força mais a menor força dividido por 2. Então, a força média é igual aqui. Deixa eu dar o zoom. É do 0 a 80, né? Vocês já sabem. Então, 80 mais 80 mais 0 sobre 2. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso, pessoal? 40 newtons. Nossa, a força média é igual a 40 newtons, beleza? A força normal média que atuou nessa situação. Alguma dúvida pode perguntar, galera. Essa foi a parte de impulso, certo? Vamos falar um pouco agora da quantidade de movimento do teorema do impulso. Cadê? Página 6. Questão 3. Uma partícula de massa m igual a 0,2 kg, partindo do repouso, realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração, com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante de 2 segundos? Tente aí. Essa envolve um pouquinho agora o movimento variado, né? Ele só dá um movimento variado para você achar a velocidade. Ele deu aceleração. Se tem aceleração e o tempo, você acha a velocidade, né? Então, tente fazer rapidinho enquanto eu vou pegar mais água, que minha garganta está um pouco ruim, tá? Venho já. Ainda está aparecendo as questões para vocês? Está aparecendo as Tá, questões ainda, né? professor. Beleza, legal. Voltei. E aí, estão conseguindo? Como é que tá? Pessoal, vocês já sabem trabalhar com energia cinética, né? Galera? Vocês já sabem trabalhar com energia cinética? Acho que não, professor. Qual que é? Vocês não viram não energia cinética? Eu ainda não. Ainda não? Então vai chegar. Alguém está conseguindo aí a terceira?
Mais um minutinho e eu faço com vocês, tá? Tem alguém pedindo para entrar. Bom dia, Laura. Deixa eu voltar as questões. Pessoal, vamos lá, né? Seguinte. Ele fala aqui o seguinte, né? Uma partícula com essa massa, então anota as informações importantes, né? Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ele deu a massa, mas ele não deu a velocidade. Ele deu um meio de você calcular a velocidade. Ele deu a aceleração e o tempo. Então você acha a velocidade, certo? Ele pede a quantidade de movimento da partícula no instante de 2 segundos. Então vamos lá. Página 6, questão 3, né? Pessoal, pratique porque esses são os tipos de questões mais simples que a gente tem no módulo, tá? Já já a gente vai pegar questões bem mais complexas. Questão 3, vamos lá. Ele pede a quantidade de movimento, certo? Qual é a quantidade de movimento? Eu sei que a quantidade de movimento, qual é a fórmula da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Eu tenho a massa do corpo, que é 0,2, né? 0,2 kg. Ele deu a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, e o tempo, 2 segundos. Não entendi, repete. Não, eu ia falar 2 segundos. Ah, tá. Dois segundos, beleza. Então, com a massa e a velocidade, eu acho a quantidade de movimento, que é justamente o que a questão quer. Só que eu tenho que calcular a velocidade. A aceleração em tempo, como é que calcula a velocidade? Vocês lembram? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembram disso? Se ele diz aqui o seguinte, se ele saiu do repouso, cadê o zoom? Parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Então, vai ser só a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade é 2 vezes 2. Nesse caso, a velocidade é 4 metros por segundo. É 0,2, professor. Ah, Como não. é? Esquece. Ah, tá. Não, que eu podia ter digitado errado, mas tá certo, né? É 2 e 2, não é isso? É, que eu confundi aqui. Então, a velocidade é 4, a massa é 0,2. Vamos calcular a quantidade de movimento. 0,2 vezes 4. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso? 0,8. 0,8. Medida de quantidade de movimento. É quilogramas vezes metros por Metro por segundo. segundo. Beleza. Se a unidade, se a grandeza não tem um nome específico, tá, pessoal? Como força, tá? Que é um Newton. Temperatura, que é o grau Celsius. Se não tem um nome específico de alguém, é só você pegar as grandezas que estão na equação. Então, é massa e velocidade. Massa quilograma, velocidade em metro por segundo. Tá? Dúvidas? Podem perguntar. Eu vou botar a quarta questão e eu vou mostrar para vocês a fórmula de energia cinética, tá? A energia cinética se calcula assim, tá? Tá? Então, ó, mv ao quadrado sobre 2. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, massa e velocidade está dentro da quantidade de movimento, né? Então, ele vai relacionar a quantidade de movimento com energia. Só isso, tá? Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí, sabendo disso, você resolve a energia cinética, beleza?
A fórmula da energia cinética é essa. Entendo a situação da próxima questão que ele está dando. Ele fala o seguinte: o módulo da quantidade de movimento de uma partícula que realiza um movimento retilíneo e uniforme é igual a 2 kg vezes metro por segundo. Então, essa é a quantidade de movimento. Sendo 0,1 kg a massa da partícula, qual é a sua energia cinética? Então, ele deu a massa e deu a quantidade de movimento. Para calcular a energia cinética, você precisa da velocidade. Então, calcula a velocidade aqui, depois joga na energia cinética e acha a energia cinética. Tentem aí. E aí, tá dando para fazer? Vamos lá então, né? Pega as informações. Quantidade de movimento 2, massa 0,1, certo? Então, vamos lá. Mesma página, questão 4, né? Vamos lá. Ele dá a quantidade de movimento, que é 2. E a massa, 0,1 kg. Aí ele pede a energia cinética. Então, eu sei que a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. E para a energia cinética, eu preciso achar a velocidade, que a massa eu já tenho. Então, acha a velocidade através da equação da quantidade de movimento. Então, vai ficar 2 é igual a 0,1 vezes V. Quem vai ser V? 2 sobre 0,1. Quanto é que dá isso? 20. 20 metros por segundo. Beleza. Jogando na energia cinética, 0,1 vezes 20 quadrado sobre 2. Isso vai ficar 400 vezes 0,1 vira 40, né? Se eu fizer assim, todo mundo entende, eu preciso colocar o passo a passo. Tá tranquilo para todos? Beleza. 40 sobre 2, né? Cinética é igual a 20 joules. Energia é medida em joule, tá? Tranquilo? Pessoal, lembrando, esses são os modelos mais simples de questões, tá? Vocês só pegam a informação quase de maneira direta. Depois a situação vai mudando e vai ficando cada vez mais complexa.
Então, vão praticando essas simples para na complexa você saber mais o que fazer. Tá? Pegar as últimas questões aqui agora, que envolvem a variação da quantidade de movimento. Não é aqui. É aqui. Tentem fazer aí ó, essa quinta. Tá na página 8. A questão 5, tentem fazer aí, tá? Deixa eu ler com vocês antes. Um carrinho de massa M igual a 1,5 kg está em repouso. Então, nessa primeira situação aqui, velocidade é zero. Sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Ele fala isso para dizer que não tem força externa, é só o atrito, né? Então, no instante t0 igual a zero, uma força F, então está parado, de repente vem uma força atuando, de intensidade 0,75 newtons, é aplicada ao carrinho. Tá? Então, o carrinho parado, veio uma força, atuou por um tempo aqui de 20 segundos. Aí ele quer saber o impulso dessa força nesse intervalo de tempo aqui de 20 segundos, fácil, e calcula o módulo da velocidade do carrinho nesse tempo aqui. Se ele estava parado, depois ele começou a ter uma velocidade. Como é que eu calculo isso? Pensem aí e já já a gente resolve junto. Alguém já está tendo alguma ideia de como fazer aí as duas letras? Vamos lá então. Seguinte. Vamos analisar o que está acontecendo que ele está pedindo. Como eu falei, um carrinho parado, veio uma força, atuou, deu a velocidade a ele, certo? Então ele quer um impulso. Então vamos aqui marcar um impulso, certo? Página 8. Vamos lá. Letra A. Ele quer saber o impulso. Como é que calcula o impulso? Força vezes o tempo, certo?
Força vezes o tempo. Beleza. Eu tenho os dois na questão? Tem, né? A força é 0,75 e o tempo de 20 segundos. Então, vamos lá. Força é igual a 0,75 vezes 20. Quanto é que dá isso, pessoal? 15. 15 newton por segundo, certo? Esse é o impulso. Beleza. O que é que ele pede na letra B? Letra B, ele pede a velocidade, certo? Naquele tempo lá de 20 segundos. Aquele impulso causa uma velocidade nele. Como é que eu vou saber calcular isso? E aí? Alguém tem alguma ideia de como fazer? O impulso a gente viu que é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento, né? Q final menos Q inicial. Tá? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Informação relevante. Cadê? O carrinho estava parado no começo. Então a quantidade de movimento inicial dele é 0. Então só tem a quantidade de movimento final. E quem é a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade. Então impulso é igual a massa vezes velocidade. Nesse caso, né? Porque o inicial é 0. Então, eu sei a massa sem o impulso. Eu calculo a velocidade que ele está pedindo. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, o impulso pequeno ainda, acho que é 36. Não sei se é muito. Não. O impulso é igual a quantidade de movimento final. Então, eu vou ter que o impulso é igual a massa vezes velocidade. O impulso é 15, acabei de calcular. A massa, quanto foi, pessoal, que eu esqueci? 1,5. Peraí que bugou aqui. Agora eu vou. 1,5. Beleza. Não, tá acreditando aqui que tinha saído. 1,5. Beleza? Diz a velocidade que eu quero calcular. Quem vai ser a velocidade? Velocidade vai ser igual a 15 sobre 1,5. Até que dá isso? 10. 10 metros por segundo. Essa é a velocidade desse carrinho. Cadê ele? 10 vai ser a velocidade desse carrinho aqui, conforme essa força vai atuando durante esses 20 segundos. E assim a gente poderia calcular, tá, em qualquer tempo. Porque eu tenho a força, eu vou saber o impulso, sabendo o impulso, sabendo que ele sai do repouso, eu sei a velocidade que ele vai atingir. Certo? Então, por isso que eu falei para vocês que existe uma relação entre as leis de Newton e o impulso e a quantidade de movimento. Certo? Então, eu vou passar aí para vocês tentarem resolver, tá? Essa sexta questão. Tá? Ela envolve um cálculozinho, não é cálculo, é mais um raciocíniozinho sobre vetor. Lembre que a quantidade de movimento é um vetor. Então, se eles tiverem sentidos opostos a uma coisa, o mesmo sentido é aquela coisa, né? Então, vocês têm que calcular isso analisando o que está acontecendo com... Tem gente entrando na aula agora. Então, tentem... Tentem fazer essa questão 6 aqui, tá?
Ela envolve o seguinte, vou deixar a ideia com vocês, mas vocês tentam depois, tá? Uma pequena bola de borracha de massa 0,2 kg é lançada com velocidade de módulo V0 igual a 6 metros por segundo, perpendicularmente a uma parede e retorna na mesma direção com velocidade de módulo V igual a 4 metros por segundo. Sendo ΔT 5 vezes 10 a menos 2 segundos a duração da colisão, determine a intensidade da força média que a parede exerce na bola. Então, o que é isso? Ele joga a bolinha na parede. A bolinha está indo em uma direção, em um sentido, e retorna com a mesma direção, só que o sentido é oposto, né? Então, ela bate na parede e volta. Então, os sentidos mudam. Então, um vai ser positivo e outro negativo, certo? Então, se eu tenho tempo, eu sei que o tempo relaciona com o impulso. Eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E aí você relaciona essa variação, tá, um indo e outro voltando, e acha o valor dessa força, através do teorema do impulso, certo? Então, tente fazer essa questão aí. Semana que vem não vai ser a nossa aula, né? Vai ser a prova aí de recuperação, não é isso? Então, tentem fazer aí estudo. Eu vou passar mais questões para vocês lá no site, beleza? Do colégio. Tranquilo? Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa aqui? Impulso, quantidade de movimento? Podem falar, pessoal. Galera, podem falar. Não. Beleza. Então, tentem fazer questão, tá? Vou parar o compartilhamento e vou parar a gravação aqui, tá?